Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de Texas Kid, My Bro, que eu acho que foi o primeiro quadrinho lançado aí pela editora Poptopia, editora que começou oficialmente agora em 2025, né? Eles foram criados e anunciados em 2024, mas se eu não me engano, o primeiro quadrinho foi esse, lançado agora em 2025. E é um quadrinho, não vou falar que eu tinha alta expectativa ou me surpreendeu ou algo assim, porque já tinha sido recomendado pelo Luiz, né, do Antiplano, e eu confio bastante nas recomendações dele, então eu já fui ler esperando que fosse um puta de um quadrinho, porque o Luiz falou que era melhores do ano, e de fato é um quadrinho excelente, já adiantado, né? É um quadrinho excelente, não sei se chega a entrar no meu melhores do ano, mas se não entrar, pelo menos mencionado ele vai merecer uma menção honrosa, porque eu já fiz a pré-lista, não ordenei, mas na pré-lista ele tá lá. Então ele tá concorrendo aos meus melhores do ano. E é um quadrinho que eu li agora em dezembro. E assim, eu não sabia o que esperar direito. Claramente eu já tinha visto algumas resenhas dele, bastante gente falou. Eu já tinha visto o Luiz falando sobre esse quadrinho. A gente esquece, né? A gente vê uma resenha, passam 2 meses, a gente esquece, porque é um vídeo rápido e tal. Eu, pelo menos, eu vejo no trabalho ou fazendo alguma outra coisa também. Então, não é assim, eu não decoro todas essas histórias. É bem diferente, assim, do que eu pensava esse quadrinho. Então, primeiro que a edição da Poptopia ficou linda. É um quadrinho um pouquinho caro, mas a edição veio, assim, uma edição de respeito mesmo, edição foda. A gente vai acompanhar. O protagonista não vou lembrar o nome dele. É o Brandit. Aqui, a gente vai acompanhar o protagonista, que é o Radovan Brandit. Vou mostrar aqui a arte rapidinho, que é uma arte... Essa primeira página não vai repassar exatamente o que é a arte, porque aqui já é muito bonito, mas é uma arte, assim, fantástica e combina muito com o quadrinho, que ele vai ficando uma temática estranha, assim... Não é que é estranho, é uma história completamente compreensível, não é normal, mas assim, que a gente entende de boa, mas é uma arte que tem uma estranheza, assim, que a história tem também, que eu achei muito foda. E aí esse rapaz aqui, que é o Radovan, que eu provavelmente vou esquecer o nome dele, ele é filho do Tomislav Brandit, que é o criador do Texas Kid. Texas Kid, que nomeia, né, o próprio quadrinho. O pai desse rapaz, que é o protagonista, né, ele criou o Texas Kid, que é o quadrinho mais popular de todos os tempos desse universo, né, que se passa a história. Então ele é filho do maior autor de quadrinho da história. Então, e ele também é quadrinista, para seguir a profissão do pai. Ele é muito frustrado que o pai dele não reconhece ele e ele não é reconhecido como um grande quadrinista, apesar dele ser, porque ele é filho do maior de todos, né? Então ele é ofuscado pela sombra do pai. Ele começa logo no comecinho, aparece essa figura aqui que parece o Texas Kid, assim, de início a gente não sabe quem é ele, procurando o pai do rapaz. E aqui, logo na página 12, aqui no comecinho, que isso eu achei incrível, é a melhor parte do quadrinho. Ele vai começar a contar, narrando aqui, toda a história do pai dele. Ali, desde que ele nasceu, a infância dele, ele começa a contar sobre a infância do pai dele. E aqui eu acho que a arte já fica sensacional. E ele vai contando. E essa parte, assim, eu não costumo gostar muito de quadrinho narrado, assim, nesses momentos aqui, ó, por exemplo, tudo narrado, com recordatório. Não gosto tanto. Eu acho que tem que ser algo muito fora da curva, assim, pra me prender. E aqui é sensacional. Eu queria que a história inteira o quadrinho inteiro fosse só narrado, ele narrando a vida do pai dele, mas não é. Mas essa primeira parte dele narrando a vida do pai dele, que é incrível, ela é bastante longa até. Pra mim, a melhor parte do quadrinho, ela tem 58 páginas, né? Vai até a página 58. Então, assim, ele foca muito em apresentar quem é o pai dele. E o pai dele não teve uma infância fácil. O pai dele é um cara, assim, que desde criança, assim, neném praticamente, ele já passou, assim, que é um cara de... Não sei se seria personalidade forte, mas é um cara durão, fala pouco. Então é um cara durão, ele foi pra guerra porque ele quis e, tipo... Ele até fala aqui que ele acha que os melhores anos da vida do pai dele provavelmente foi na guerra, que ele é um cara violento também. E aí, depois que ele acabou a guerra, o pai dele meio que encontrou como... profissão mesmo, os quadrinhos que pagava bem, e ele meio que depositava, né, as aventuras dele, as coisas que ele queria ter vivido, que ele viveu, queria ter vivido, né, no personagem dele, que é o Texas Kid.
E aí aqui, quando acaba o capítulo 1, eu vou tentar não dar muito spoiler, né? De muita coisa, mas assim, esse primeiro capítulo, ele vai só falar da infância do pai dele, que era um cara, assim, bem foda. Dava pra fazer o quadrinho só falando da vida desse pai dele. E aí aqui, quando acaba o capítulo 1, ele mostra que parece mesmo o Texas Kid, né? Essa pessoa que logo nas primeiras páginas aparece na porta da casa dele. Aí já corta pro presente, ele numa convenção de quadrinhos. E o pai dele, ele fala que o pai dele tá extremamente animado para essa competição, que há tempos ele não via o pai dele tão feliz e que o pai dele tava há semanas trabalhando alguma coisa escondida. E nessa convenção, quem tá lá? O Texas Kid. Mas aí, num primeiro momento, claramente, né, todo mundo pensa que é só um cara, né, vestido como personagem do velho, e o velho completamente orgulhoso que ele tá vendo a criação da vida dele ali na frente dele. E é um cara que, assim, ele não tá nem aí pro filho dele, o filho dele é só pra ele, né, só um bostinho qualquer que mora na casa dele. E o filho dele tem 27 anos, e ele tem muito do quadrinho se baseia nessas questões familiares dele. Porque ele já é um quadrinista de sucesso, ele poderia estar morando na casa dele e foda-se o pai dele, né? Mas ele tem essa coisa de querer ser aprovado pelo pai dele, chamar atenção, e o pai dele gostar dele, mesmo ele sabendo que não vai acontecer. E ele fica muito... Essa parte é bem narrada também, né? Toda narrada. E ele fica muito enciumado com o fato do pai dele estar completamente orgulhoso desse Texas Kid. E nessa convenção de quadrinho, o Texas Kid vai, o que seria um cara fantasiado de Texas Kid, vai mostrando, né, as habilidades dele, né, que seria um personagem, é basicamente o Tex, né, só que bem mais fodão. Então ele atira numa moeda a certa distância, fica mostrando habilidade em tiro, depois a cavalo, e ele faz coisas incríveis. Basicamente o Texas Kid vai morar junto com ele. Então o pai dele leva o Texas Kid pra casa e ele vai ter que conviver com essa personalidade. E aí nesse momento, já depois que acaba o convenção, ele já começa a questionar, né, a achar, e assim, ele tem praticamente certeza, né, que não é um cara vestido de Texas Kid, é literalmente o Texas Kid, o personagem que tá lá e fazendo tudo isso, e por isso que o pai dele sente tanto orgulho. E aí ele vai ser obrigado a morar e conviver diariamente com o Texas Kid. Depois disso, a vida dele vai virar um inferno cada vez maior. E assim, o quadrinho vai ficar cada vez mais estranho, porque no começo é só ele narrando a história do pai dele, então parece um quadrinho, né, tipo, uma historinha normal, e depois vai tendo essas coisas mais fantásticas. Por exemplo, já na hora que tá na convenção e ele começa a atirar e acerta uma moeda no ar a 10 metros dele, 20 metros dele, e faz essas coisas malucas, já vai virando uma coisa mais fantasiosa, assim, meio maluca, que eu achei bem legal. Eu preferia que ele continuasse na vibe do começo ali, só contando a história de vida do pai dele, algo mais realista. Mas eu gostei também dessa coisa mais fantasiosa, e ele também vai falando mais ao longo do quadrinho sobre a vida, a relação dele com o pai dele, né? A vida do pai dele e a relação dele com o pai. Então, tipo, ele mostra ele pequeno, ele sendo meio que negado pelo pai dele, ele tentando ser quadrinista. E aí que o pingo de atenção que ele conseguia do pai dele era quando ele falava sobre quadrinhos e mostrava os quadrinhos dele. E, poxa, é uma história muito legal. É um quadrinho muito legal. E, assim, tem personagens ótimos. O protagonista, achei ele meio chatão, né? Tipo, que nem eu falei. É só um cara reclamando toda hora do pai e tal, mas ele achei meio chato. Mas a narração dele, né, é incrível. E o Texas Kid é um personagem muito foda, mesmo aqui dentro do quadrinho. E até o pai, que meio que é só um cara que fica calado de fundo, é um personagem um pouco icônico. E a arte é fantástica, né? Eu mostrei um pouco, eu vou mostrar a edição agora, e vai dar pra ver um pouco mais sobre a arte. Então, de fato, um quadrinho excelente, gostei muito. Com certeza, uma das melhores leituras agora de dezembro, e bem possível uma das melhores leituras do ano. E acho que é isso, né? Recomendo bastante. Bora lá dar uma olhada na edição. Então vamos dar uma olhada aqui na edição do Texas Kid. É um quadrinho muito bonitinho, porque ele ficou pequenininho, né? Capa dura, bem parrudinho assim, de pegar é bom. Mas é uma edição um pouco cara, né? Isso a gente dá pra entender por causa que é uma editora nova, deve ter a tiragem baixa, mas não deixa de ser um pouco cara. Então aqui a gente tem a arte que eu gostei demais, que nem eu tinha falado, né? Ela causa uma certa estranheza, assim, sei lá, que passa muito bem o clima do quadrinho.
E aqui a gente tem, por exemplo, a infância seria esse criador do Texas Kid, e a gente tem uma parte considerável do quadrinho, assim, é reservado a falar um pouco sobre a infância dele, de onde veio, né, toda essa agressividade e inspiração para a criação do personagem do Texas Kid. Então aqui, por exemplo, ó, página 53 já foi uma parte até considerável do quadrinho e a gente ainda tá acompanhando a infância do criador do Texas Kid. E depois a gente já volta pra história principal, na convenção de quadrinhos. E aí aqui já tá ele idoso. E logo a gente já conhece o próprio, né, o que seria o personagem do Texas Kid personificado, né? E aí depois a gente vai ter toda essa relação entre ele, o filho desse criador dele, e o próprio criador, né? Aqui ele se mostrando, montando no cavalo. Então acho que não falei tanto assim do quadrinho, né? Mas eu acho que se eu falar muito mais já vira um spoiler, mas é bem legal. É meio até inesperado os rumos que o quadrinho toma ao longo da história, mas é bem legal. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Então quem ficou, se inscreve aí no canal, por favor, que dá uma força. Vou deixar o link da HQ na descrição. Não sei se vende na Amazon, mas qualquer coisa eu vou deixar também o do site da editora para poder comprar direto com a editora. E é isso. Obrigado.